Attitus Talks, conectando você ao universo Attitus. Olá! Começa agora mais um episódio do Attitus Talks, o podcast da Attitus Educação. Eu sou Valesca Reichel, Head de Marketing da Attitus, e toda semana recebo convidados muito especiais para falar sobre temas que envolvem a educação, o empreendedorismo, a inovação e muitos outros assuntos que fazem parte do universo da Attitus. Falando nisso, você pode fazer parte desse universo ainda em 2024. Estão abertas as inscrições para o vestibular da Attitus. Acesse o nosso site, garanta sua vaga e prepare-se para a prova do dia 18 de novembro nos nossos campi de Passo Fundo e também de Porto Alegre. Pessoal, e o nosso podcast já começa com uma pergunta nada simples. Nós queremos saber, você, querido ouvinte, está cansado? Sente que não rende como gostaria no trabalho ou não se sente motivado, criativo, feliz com as suas atividades? E a memória de vez em quando não colabora com você? Se a sua resposta para alguma das nossas dúvidas foi sim, o programa de hoje vai mostrar que você não está sozinho. Uma pesquisa conduzida pela empresa Gataz Health and Results mostra que 18% dos profissionais brasileiros sofrem com a síndrome de burnout, responsável por um esgotamento físico e mental devido ao excesso de trabalho. O burnout, aliás, tem sido pauta frequente em publicações voltadas ao mundo dos negócios. Mas como lidar com esse cenário estressante e seguir produzindo e com a saúde mental em dia? Para conversar com a gente sobre isso é a Isabela Camargo. Temos certeza que você já viu essa moça na telinha da TV, levando informação em importantes programas jornalísticos. Isso porque a Isabela é jornalista com uma experiência de mais de 20 anos como apresentadora e repórter nos canais TV Globo, SBT, Band e Band News TV. Depois de ser diagnosticada com a síndrome de burnout, em 2018, ela criou o movimento pela produtividade sustentável para ajudar profissionais e empresas a alcançarem seus objetivos de carreira sem prejuízos para a saúde. Ela também é autora do best-seller Dá um Tempo, Como Encontrar Limites em um Mundo Sem Limites, e é embaixadora do movimento Gerar Bem-Estar da Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Isabela. Obrigada, eu estou bem feliz em estar com vocês. E quem também está com a gente hoje é a Júlia Schneider Protas. A Júlia é psicóloga, especialista em ética, bioética, psicoterapia psicanalítica e qualidade de vida. Atualmente, ela coordena e também é professora do curso de Psicologia da Attitus no campus Porto Alegre. Seja muito bem-vinda ao Attitus Talks, Júlia. Muito obrigada. Que bom, gente. Então, para começar a nossa conversa, né? Eu queria voltar um pouco no tempo para a gente pensar e entender o que aconteceu contigo, Isabela. Tu foi diagnosticada, né, com a síndrome do burnout após um apagão ao vivo na TV. Muitas pessoas já ouviram essa tua história, mas conta um pouco pra gente como é que foi esse diagnóstico e também como é que foi tua virada de carreira a partir dele. Como é que você fez desse limão um mousse de limão, né? Uma torta de limão, né, Valesca? Eu estava ouvindo aqui com bastante atenção a sua introdução e você trouxe palavras muito importantes que eu vou trazer aqui de volta, tá? Que é cansaço, memória e excesso de trabalho. Existe uma grande diferença entre cansaço, exaustão e burnout. Existe uma grande diferença entre você esquecer a chave de casa e esquecer onde você mora. Então, lapsos de memória, para nós que estamos lidando com muitas coisas por dia, com muitos conteúdos, muitos assuntos, é normal. Agora, você não lembrar onde você mora é bem diferente. Então, foi isso que aconteceu comigo há 5 anos, quando eu tive um apagão ao vivo em um dos jornais que eu estava apresentando. Eu esqueci o nome da capital do meu estado. Então, não foi o esquecimento de um nome de uma capital que eu nunca visitei. Não, eu esqueci o nome da capital do meu estado. Mas isso, Valesca, foi o menor dos problemas, porque por dentro eu estava colapsando. E teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado naquele momento. Por quê? Porque quando você tem uma dor que sangra, quando você tem alguma dor que as pessoas estão vendo, você tem mais acolhimento. E naquele momento eu não tive. Por quê? Porque eu ainda segurei a onda, terminei meu expediente, só depois eu fui procurar ajuda. Tá? Então, isso foi o que aconteceu comigo em 2018. Eu esqueci o nome da capital do meu estado, eu esqueci a palavra Curitiba.
E por dentro, o que estava acontecendo? A visão ficou turva, faltou ar, a boca ficou seca, o coração acelerou, o estômago embrulhou, as pernas tremeram, é tudo ao mesmo tempo. Então eu não sabia quem eu era, nem onde eu estava e nem para onde eu ia. Mas em poucos segundos eu retomei, voltei à dinâmica que eu estava apresentando ali, as temperaturas, tudo de improviso, né? Então tudo vai depender da sua memória, você não está lendo nada, né, naquele caso em que eu estava. E aí depois eu fui ao médico. Quando eu cheguei no médico, Valesca, já sob risco de convulsão, ele me disse assim: "Isabela, você está vivendo burnout". E eu já tinha estudado o assunto, entrevistando uma pessoa para o meu livro. Eu entrevistei o padre Fábio falando de ansiedade, o Boechat falando de depressão e uma psicóloga falando de síndrome de burnout, mas eu não reconheci em mim os sintomas. Eu não aceitei que eu também estava vivendo aquilo. E disse para o doutor: "É impossível, doutor, eu estar vivendo burnout. Eu amo o que eu faço". E aí foi quando ele me disse que, por isso mesmo, pessoas que gostam do que fazem têm muito mais chance de se negligenciar. E aí agora eu vou explicar então a diferença de cansaço e exaustão. Quando você está cansado, você descansa e retoma a sua energia. Quando você está exausto, você descansa e continua cansada. Sai de férias e volta irritada. Então, quando você está cansada, você precisa descansar. Quando você já chegou na exaustão, você precisa mudar o seu estilo de vida. E mudar o estilo de vida, Valesca, passa por uma série de mudanças de comportamento, como dizer não, e não só para aquilo que a gente não quer, mas dizer não para aquilo que a gente quer, mas não pode, em determinado momento, né? Não vai dar. Em delegar mais, em reduzir a régua da perfeição e em ser profissional. Você não precisa ser ultra profissional para ser respeitado. E aí foi a grande onde eu descobri, né, nesses últimos tempos, a diferença então entre cansaço e exaustão. Isso é burnout? Não. Uma coisa que pouquíssimas pessoas falam é que após o diagnóstico do burnout, você perde funcionalidade. Então não é um cansaço de fim de semana que vai te afastar do trabalho, não é uma exaustão que vai te afastar do trabalho, mas assim que você abriu a porta para a exaustão, não descansando quando deveria, você pode ter vários problemas de saúde, inclusive o burnout. Então o burnout é um dos problemas que pode acontecer quando você não respeita os limites do seu corpo. E aí você tem um dano existencial. Eu conversei sobre isso com o desembargador Sebastião Oliveira, em que fala sobre o dano existencial e a perda de funcionalidade com a relação com o burnout. E está muito claro, não é o excesso de trabalho, senão, Valesca, a gente vai banalizar demais um assunto. Não é excesso de trabalho, não. Excesso de trabalho por longos períodos em um ambiente com algum tipo de assédio. Aí o sujeito vive um dano existencial em que vai ser provocado no corpo uma perda de funcionalidade. Pode ser momentânea ou permanente. Eu fiquei por muitos meses sem dirigir e perdi minha capacidade cognitiva naquele tempo. Já retomei. Então isso é muito importante já na largada, tá, Valesca? Desculpa se eu me estendi na resposta. Não, de forma alguma. E interessante, assim, trazer esse contexto de assédio, porque eu estava pensando mesmo na função dos líderes nessa situação, né, de burnout. Eu tenho um dado aqui de uma pesquisa que foi promovida pela Mindsight, que é uma empresa de tecnologia especializada em gestão de pessoas, que aponta que 87% dos trabalhadores entrevistados já tiveram um líder que gerou desgaste mental ao exigir muita coisa ao mesmo tempo, ou, às vezes é até o modo, né, a forma de se comunicar, de se expressar e de trazer muitas cobranças e demandas, né? Então, a partir disso, será que a gente pode dizer, eu fico pensando, será que esse líder também não está, né, numa situação de burnout, muitas vezes? Será que isso também não vem de cima para baixo nas empresas? Júlia, o que você pensa aí sobre isso? Bom, muito bom te ouvir, Isabela, porque vai muito de encontro do que a gente estuda em teoria, mas é diferente quando a gente escuta alguém contando como foi consigo. Porque eu tenho a impressão que esse tema, às vezes, ele fica num espaço de teoria, sabe? Ah, eu sei o que é, eu vi dados. E é isso que tu acabou de dizer. É tão difícil reconhecer. Porque o cansaço a gente sente, né? Eu costumo imaginar que o burnout é um esgotamento, assim. A gente tira, torce e dá um bug no sistema, que é de uma coisa muito além, assim, do que apenas um cansaço. E como é do sistema, ele é sistêmico. E aí eu acho que entra as instituições e as lideranças, assim. Acho que é importante a gente contextualizar a cultura que nós vivemos, né? A gente vive na pressa, a gente vive na urgência, a gente vive no imediatismo, e a gente vive com uma ideia de que o sucesso e que o nosso valor profissional
estar no multitarefas, né, ao mesmo tempo. Eu acho que as empresas acabam reproduzindo isso. E aí, quando a gente fala de liderança, e aí pensando também no meu trabalho como líder de um time de professores, por exemplo, né, a liderança precisa ter também um tempo e uma condição de olhar e de escutar. Às vezes é o líder que tem que mostrar, olha, será que a coisa tá por aí, né? Será que não tá? Fazer algum filtro da instituição, né? Porque às vezes é isso, a gente vive num mundo competitivo, capitalista, e que existe uma série de situações que precisam ser organizadas e pleiteadas. Mas, de fato, eu acredito que existe uma importância muito grande nas instituições para que se chegue num burnout. As pessoas associam burnout ao estresse, né? Estresse são todas aquelas situações que vão acontecer e que vão estar além da nossa capacidade de enfrentamento. E o burnout excede isso. Então, a gente negligencia os sinais do corpo, a gente negligencia os sinais dos espaços, pequenas coisas vão acontecendo que vão levando, então, a um acúmulo e a um excesso e a uma série de situações de negligências, assim. E aí a Isabela falou uma coisa que eu acho super importante, assim, a questão do limite. Talvez essa seja a grande questão, né? Como colocar limites. E mesmo assim, exercendo bem o nosso trabalho. O que são os limites? Existe espaço para se colocar limites? Né? Então, acho que tem várias questões assim que me fazem pensar e que tem uma relação muito forte também com a cultura que a gente vive na contemporaneidade, né? Gostaria de complementar com um ponto, Júlia, que quando você fala sobre os barulhos, né? Quando um carro faz barulho, a gente leva ele a curtíssimo prazo para o mecânico. E quando o nosso corpo faz barulhos, a gente silencia esses barulhos com muitos anestésicos, remédios e tal. Afinal, a gente tem muito mais farmácias do que bibliotecas nas esquinas. Então, eu costumo dizer que o burnout é a ausência de si mesmo. Você está tão disponível para tudo e para todos, e que, pegando aqui o gancho do que eu ouvi do médico, quem ama o que faz, que é comprometido, quem quer abraçar o mundo, na verdade, fica sem o próprio abraço, porque você vai se negligenciando. Então, para mim, a melhor definição que eu, Isabela, consegui chegar é que o burnout é a ausência de si mesmo. E o que eu descobri nesses últimos tempos? Todas as profissões vão ter exigências, vão ter pressões, vão ter metas. Professores, inclusive, os profissionais da área de educação e saúde são os que mais adoecem pelo burnout. Só que é muito importante esse espaço aqui de educação que você está me propiciando, Valesca, que é o seguinte: como é que nós vamos resolver a questão? Porque o problema é o problema, nós já sabemos. A cultura a gente muda a médio e longo prazo. Mas o indivíduo não pode esperar a cultura mudar para tomar alguma providência, para ter autorresponsabilidade. Eu faço esse trabalho em várias instituições. Eu faço letramento de assuntos sensíveis com muitos líderes. Então, quando nós falamos de assédio, sim, eu preciso orientar esse líder que ele pode ter sido assediado no passado, mas hoje não pode mais. E eu costumo usar, sabe o que, Valesca? Vários recursos da história de verdades que eram inquestionáveis e hoje ninguém mais duvida. Então, já se acreditou que a Terra fosse o centro do universo. Opa, não é. Os médicos já fizeram propaganda de cigarro. Opa, agora a gente não tem mais. Então, são certas mudanças que nós precisamos incorporar de forma voluntária. As mudanças que acontecem de forma involuntária. Então, todos nós estamos passando por mudanças o tempo todo. O mercado de trabalho também, a forma de trabalhar também, as consequências desse trabalho também. Inclusive, meninas, os problemas relacionados à saúde mental, que inclui o burnout, fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho. Então, eu não posso mais falar de equipamento de proteção individual de saúde física. Esses já estão garantidos há muitas décadas. Eu preciso começar a falar, e eu tenho feito isso durante todo esse ano de 2023 e vou continuar em 2024, a criação dos EPIs de saúde mental. Porque eu não posso ignorar essa informação. Se os problemas relacionados à saúde mental fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho, de acordo com o INSS, eu não posso dar risada desse número e falar, né, é isso mesmo. Não. O que nós, então, podemos fazer? Vamos lá. Dividindo o problema. Cultura, eu mudo a médio e longo prazo. Eu preciso de várias pessoas na mudança dessa cultura. Mas o indivíduo é a curto prazo. Aí entra a chamada da autorresponsabilidade, porque também tem muita gente que está em ambientes que oferecem recursos de saúde ou que oferecem critérios, né, para limite de trabalho, e o próprio sujeito tem comportamentos tóxicos. Então, nós precisamos dividir a responsabilidade para cada um. Agora,
que o burnout está relacionado ao ambiente de trabalho, isso é um fato. E é um ambiente de trabalho que, depois de muitos meses ou anos de sobrecarga, acontece algum tipo de assédio. É neste momento que a gota transborda o copo. Pessoal, o papo tá ótimo, realmente, mas agora a gente vai fazer uma pequena pausa para ouvir um recadinho da Atitudes Educação. E em seguida, muito rapidinho, a gente já volta. Um dia, me perguntei, e se eu tivesse professores que fossem referência no mercado? E se eu não tivesse sozinha na busca pelo meu sucesso profissional? Agora é sua vez de se perguntar. E se você escolher uma jornada tão incrível quanto as conexões que você vai fazer pelo caminho? Inscreva-se para o vestibular de verão da Atitudes até 16 de novembro em atitudes.edu.br. Prova, 18 de novembro. Atitudes Educação. Conexões de valor. Bom, retornando então, né? Após essa pequena pausa para transmitir esse recado para vocês, eu quero retomar o ponto que a gente estava conversando antes e achei muito interessante a gente comparar, né, a síndrome do burnout com o estresse. Não é exatamente a mesma coisa, apesar de ter uma associação, né, mas são coisas diferentes. E eu fiquei imaginando, assim, né, pensando nos estudantes universitários ou até mesmo pessoal de ensino médio, ou pensando, às vezes a gente fala de burnout, parece que é uma coisa lá para um alto executivo, né, ou para Isabela, por exemplo, que se coloca, né, em situações assim de falar publicamente e tudo mais. E eu queria perguntar, Júlia, isso pode acontecer em qualquer idade, em qualquer fase da vida? Tem um momento que é mais propício para acontecer isso ou não? Então, não tem exatamente uma idade, né? Mas claro que a gente imagina que as crianças e os adolescentes têm uma outra maneira de lidar com suas questões e seus adoecimentos. O burnout ele pode acontecer, na realidade, a partir do momento quando a gente estiver envolvido com atividades que vão demandar algumas questões da adultez, que é essa responsabilidade que a Isabela também traz, né? Que é uma responsabilidade de compromissos, mas que parteria também de uma autorresponsabilidade. Eu fico pensando que ele é muito fruto disso que a Isabela também trouxe, né? Dessa negligência, né? Que gostei muito da analogia do carro, né? O carro faz o barulho, a gente procura. E quanto maiores nós ficamos, parece que menos nós escutamos os barulhos do nosso corpo, da nossa vida, né? E tudo a gente vai naturalizando. E eu acho que essa é a grande questão. A gente naturaliza os excessos, a gente naturaliza comer pouco, dormir pouco, se divertir pouco, até pelos apaixonamentos que a gente tem nos nossos trabalhos e nos ideais. E isso acaba tomando essas proporções, né, desses esgotamentos e desses movimentos de, enfim, excessos, né? Excesso do excesso. A gente vê também, né, alguns referenciais de adultos jovens que também sofrem por essas situações. Claro, né, é diferente o burnout do estresse, então é muito comum a gente ver os vestibulandos, na época, falando muito mais em estresse que em burnout, porque o burnout ele também parte dessa questão deste ambiente e todo esse contexto que a gente poderia dizer é violento e tóxico, né? Que contribui para esse esgotamento. A impressão que eu tenho é que é como se o corpo precisasse desligar para a pessoa perceber que não dá mais. Não são esses pequenos avisos, né? Como se realmente precisasse. Que é isso que a Isabela disse, não é esquecer onde eu botei o celular, né? Então a gente percebe que o burnout ele ocorre mais na idade adulta, né? Porque existe todo esse movimento de ser mais sistêmico e mais complexo do que o estresse, por exemplo, dos adultos jovens, né, dos universitários, que também acontece, né, a gente inclusive tem todo um movimento de trabalhar a saúde mental nas instituições de educação, tentando auxiliar na construção de estratégias de enfrentamento de estresse. Talvez um estresse, e um estresse pode ser grave também, né? Sabe, Júlia, a gente não enfrenta o estresse, a gente gerencia o estresse. Eu fiz 2 certificações internacionais, aí em Porto Alegre, inclusive, na ISMA-BR, que é a maior instituição que mede o estresse no mundo. E eu fico muito feliz em poder compartilhar essa informação com vocês. Essa é uma habilidade que todos nós vamos ter que desenvolver. Gerenciamento do estresse. O estresse, para quem não sabe, é uma reação do organismo a alguma situação que representa ameaça. Representa ameaça. Então, a mesma situação pode representar uma ameaça para a Júlia e uma oportunidade para a Valesca. O que vai definir se esse estresse vai gerar habilidades, ou seja, se ele vai ser positivo ou se ele vai me gerar um empacamento, ou seja, e fuga, é o meu estado mental. E como é que eu gerencio as situações que representam o estresse? Você nem sabe, Valesca, mas você já deu a resposta. Quando você falou assim, vamos fazer uma pausa e já voltamos.
A pausa é a melhor amiga da preservação da saúde mental. Você só vai fazer as pazes com a vida, com o tempo, que é um tema meu também que eu estudei bastante, quando você fizer as pazes com a pausa. Isso não significa se comprometer menos, ser menos responsável, vestir menos a camisa. Não, significa respeitar os barulhos do seu corpo. Porque o burnout, isso eu estou falando com tudo que eu falo é sobre dados, tá, gente? Então, o burnout é uma reação do excesso de estresse. E o excesso de estresse pode afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Então, no mesmo ambiente, a Júlia pode começar a ouvir menos, a Valesca pode começar a enxergar menos e eu posso começar a ter problema no intestino. A mesma situação pode me provocar, pode me gerar essas reações. Então, o excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um. Então, o estresse não é nem amigo nem inimigo. A gente também banaliza demais essa palavra. Por isso, eu gosto tanto de estudar. O gerenciamento do estresse é o que vai garantir a nossa saúde mental para reconhecer limites, se posicionar de forma profissional. E são situações, Valesca, que a própria cultura já está se ajustando neste movimento. Então, se nós viemos de um movimento, eu gosto muito de falar isso nas empresas, o que a gente ouviu por mais de 200 anos? Problemas ficam da catraca para fora. Agora, as empresas estão fazendo um baita do investimento para dizer, olha, se você tiver algum problema, nós temos aqui, assistente social, nós temos um programa de apoio ao profissional, nós temos teleconsulta. Então, é uma mudança de discurso que precisa gerar uma mudança de atitude. E em relação à idade, a partir do momento em que o sujeito entra numa atividade laboral, não tem limite. Eu me recordo do Dr. Davi Wippe, com 69 anos, ele deu uma entrevista para a Veja, o Dr. Davi Wippe é um infectologista, para quem não sabe, e ele disse, aos 69 anos, eu achei que o burnout fosse me matar. Ou seja, este corpo que estava trabalhando em excesso por muitos anos, viveu alguma situação que significa assédio, ou seja, onde o corpo diz, não dá mais, não tem mais como seguir. Não, só para retomar, quando eu falo enfrentamento, é porque a gente, acho que é a tradução da expressão coping, que a gente estuda muito em saúde, né? Que tem a ver com esse gerenciamento que tu tá trazendo, né? Em nenhum momento, só para deixar claro, quando eu falo enfrentamento, é nessa linha de gerenciamento e que cada pessoa vai ter suas ferramentas para fazer isso, né? Se estuda, inclusive, né, o coping religioso, espiritual, outras formas de lidar, mas é nessa linha de gerenciamento, só para dizer que eu concordo com esse posicionamento, até porque nós somos feitos de desafios, né? E essa reação que a gente tem frente à ameaça, ela naturalmente acontece nas nossas vidas em diferentes contextos. O adoecimento, ele vem dessa condição de não conseguir fazer isso de uma maneira a não se machucar, não se prejudicar. Então, só para deixar, Isabela, para deixar claro que eu concordo, mas acho que foi uma tradução do coping, tá bem? Olha, mas assim, pelo que eu estou interpretando, né, de tudo que a gente está conversando também, o que eu entendo é que todo esse gerenciamento do estresse, essas questões que a gente comentou, também tem a ver com uma forma de prevenção. Quando a gente fala de saúde, né, hoje, e a saúde mental não é diferente, a gente também tem que tomar cuidado com o nosso dia a dia, com, enfim, nossas ações no cotidiano para prevenir algumas doenças, inclusive doenças mentais, né? Então, o burnout não é diferente, eu imagino. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Como é possível prevenir? Júlia, o que você recomendaria para quem está nos ouvindo para não acabar se colocando numa situação como essa? Eu acho que a primeira coisa é se escutar, né? É não se negligenciar, prestar atenção nos seus sinais. Cada pessoa tem um funcionamento diferente, né? Cada pessoa tem... A gente, inclusive, sabe que a cronobiologia nos vai dizer que tem pessoas que funcionam melhor de manhã, outras mais de tarde, outras de noite. Cada pessoa tem seu jeito, né? Seu estilo de vida, seus valores. Acho que um problema também é quando a gente tenta padronizar todo mundo, né? Na mesma via. Então, acho que a primeira coisa é a pessoa poder se escutar e poder não achar que é bobagem, né? Eu gosto muito da Brené Brown, né, que trabalha muito com vários conceitos de vulnerabilidade, de coragem, e ela começa uma fala dela falando que nós somos a sociedade que mais acaba fazendo funcionamentos, mecanismos de analgesia, né? A gente come demais, a gente toma muito remédio, a gente bebe demais, a gente tem muitos vícios, a gente se vicia em jogo, se vicia em Netflix, né? Como uma forma de anestesia, assim. Então, essa questão de perder o contato consigo, eu gosto da expressão habitar o próprio corpo, a gente acaba perdendo, né? Então, acho que essa questão da gente poder se escutar e, dentro do possível, desenvolver estratégias que venham nesse autoconhecimento e nesse autocuidado, né?
O autocuidado, ele não é apenas praticar um exercício físico, ele envolve toda uma questão mais complexa de estilo de vida, mas que parte do reconhecer, se conhecer e se reconhecer. Eu atendo no consultório também e tenho percebido o quanto aumentou o número de pessoas falando exatamente dessa desconexão que sente quando se trata das responsabilidades laborais, assim, né? De não perceber que não dormiu, não perceber. E a vida virá em torno disso, então abrir mão das suas relações sociais, abrir mão de outras questões, como seus exercícios, ir em consultas médicas, quer dizer, uma série de coisas que acabam ficando para segundo plano e que talvez não devessem ficar. Né? Acho que não tem uma fórmula mágica também, né? Acho que cada pessoa precisa criar suas estratégias ou sua via de gerenciamento, enfrentamento, enfim. Mas acho que o autocuidado, o autoconhecimento, ele sempre vai ser o nosso grande parâmetro. Porque a gente não pode se comparar com o outro, a gente tem que se comparar com nós mesmos, né? Eu não posso me comparar com a Isabela, eu sou muito diferente dela. Mas eu hoje, eu ontem, é um parâmetro de comparação. Porque eu mesmo tenho que ser esse parâmetro. E eu acho que esse é um dos mecanismos mais difíceis, porque, diferentemente dos adoecimentos mais físicos e clínicos, o adoecimento mental ele pode ser silencioso. E ele pode passar despercebido. Ah, é fase. Ah, é porque tá chovendo muito. E aí a gente acaba negligenciando, às vezes, né, situações que poderiam ser lidadas de uma outra maneira, né? A psicoterapia visa justamente auxiliar as pessoas também a construir formas de viver que possam caber na vida delas, que vai muito desse movimento de descobrir, de se conhecer para também estabelecer quais são os seus limites e qual é o seu modelo de vida, o que faz sentido para ti. Passa por uma mudança de mindset, né? E também pelo autoconhecimento, de saber se respeitar e de saber escutar, né? Entender os sinais que estão vindo. Eu também achei interessante que a Isabela falou que tá rolando uma mudança já na sociedade em relação a isso, né? E eu fico pensando no mundo do trabalho. Estão surgindo novas profissões, a tecnologia está cada vez batendo mais forte, né? E com inteligência artificial, com um monte de mecanismos. Será que a gente consegue encontrar uma busca pela construção de lugares mais saudáveis no sentido da saúde mental para os colaboradores? Você percebe isso, Isabela? Sim, percebo, atuo em muitas empresas. Antes de continuar, só queria complementar uma coisa da Júlia, que a gente não pode normalizar o anormal. Ficar triste por alguma coisa que não deu certo, como você planejou, é uma coisa. Ficar disfuncional pela tristeza é outra. Ficar cansado por ter trabalhado uma semana bem puxada é uma coisa. Adoecer por ter trabalhado muito é outra. Eu tenho, pelo exemplo, desse meu mês de setembro, que foi um mês muito intenso. O mês acabou e eu não espirrei. E foi uma vitória, porque eu, de fato, pela primeira vez, eu vivi aquilo que eu tenho estudado tanto. Como é que eu consegui estar em tantas cidades, fazendo tantas palestras, aceitando tantos convites? Porque eu me preparei. E eu também soube manejar a minha energia, sem me distrair com coisas que não me trariam o combustível para chegar até o fim daquela missão que eu tinha colocado. Por que eu estou dizendo isso? Estudantes que sabem que precisam de uma jornada de empenho, foquem nesta jornada. Nós tomamos mais de 35 mil decisões por dia, então você vai ter que decidir o tempo todo onde você vai colocar a sua energia. E as empresas também estão escolhendo onde vão colocar energia, Valesca, porque se não fazem a mudança pelos dados que nós temos no atacado, né, de problemas relacionados à saúde mental e como isso afeta a produtividade, vai pelo bolso. Porque, de novo, os problemas relacionados à saúde mental fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho. Então, sim, existe um movimento grande. Existem vários níveis de maturidade, assim como na vida, né? Existem empresas que já estão bem mais maduras para fazer o letramento de assédio com a liderança, para fazer a chamada da autorresponsabilidade com os colaboradores, para que todos falem a mesma língua. É o movimento que eu levo da produtividade sustentável, porque não adianta a gente querer um mundo sustentável se você vive de forma insustentável. A conta não fecha. E aí, para quem está nos ouvindo e está em transição de carreira, sim, existem muitas empresas que, na teoria, é uma coisa, na prática é outra. Mas, graças ao Google, nós podemos perguntar, graças ao LinkedIn, a gente pode entrar em contato com uma pessoa da empresa que a gente está querendo trabalhar. Então, isso está nas nossas mãos. Ou eu vou ficar olhando para o mundo como foi, ou eu vou me adaptar ao mundo como é. E este mundo como é, repleto de mudanças e exigências e pressões e metas, vai nos exigir autorresponsabilidade.
E saúde mental, que a gente fala, mas o que é saúde mental? É a habilidade para lidar com altos e baixos imprevistos todos os dias. Isso é saúde mental. Você gosta de me perguntar o que é saúde física? A habilidade de você lidar com pesos de diversas quantidades ao longo do dia. O que é saúde mental? A capacidade de lidar com imprevistos e altos e baixos todos os dias. E que horas que os imprevistos acontecem? O tempo todo. Então, se eu não sei fazer o gerenciamento do estresse, eu posso achar que o elevador que demora está contra mim. Eu posso achar que o avião que cancelou está contra mim, e não é. E eu adorei quando a Júlia fala sobre o se ouvir. Eu gosto muito de usar o exemplo da chuva. Quando você vê o céu escurecendo e o vento balançando, você já sabe que vai chover. Fecha a janela. Se você não fechar, não vai adiantar depois culpar ninguém. E com a saúde é a mesma coisa. Então, todos nós, à medida que vamos amadurecendo, você já vai percebendo. Essa noite eu dormi menos. Nossa, eu me concentrei menos. Dormi menos, fiquei mais intolerante. Dormi menos, fiquei mais pavio curto. Dormi menos. Aí você, não adianta ir buscar combustível neste modelo. O que você tem que fazer? O autocuidado só pode existir quando você garante o seu tempo de sono. O tempo de sono, meninas, é a primeira coisa que nós devemos fazer para a nossa saúde. Quem não dorme bem, não vive bem. Quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. Então, se comparar a Júlia com a gente, é fundamental. Eu chamo isso de atualização de identidade. Porque senão, sabe o que acontece? Tem muita gente querendo dar conta de uma agenda de hoje com o corpinho que tinha 10 anos. Imagina, eu com 40 querer fazer o que eu fazia com 20. Não dá, eu preciso dormir, hoje é necessário. Ou seja, o metabolismo ele não reage da mesma forma que reagia no passado. Olha, esse papo de hoje está sendo um aprendizado para todo mundo que está nos ouvindo, inclusive para mim. Acredito que todo mundo hoje está aprendendo muitas coisas, muitas dicas, mas infelizmente estamos chegando ao final de mais um episódio do Atitude Talks, que é o podcast da Atitude Educação. E hoje nós recebemos, então, a jornalista Isabela Camargo e a Júlia Schneider Protas. A gente agradece demais pela participação de vocês aqui conosco. Voltem sempre, né? Espero que vocês retornem para trazer mais dicas ainda. Passou muito rápido essa nossa conversa, né, meninas? Muito obrigada mesmo. Obrigada, foi um prazer. Obrigada também, contem comigo. O tempo bom passa rápido, viu, Valesca? É verdade. Nós que agradecemos por aceitarem nosso convite. E para os nossos ouvintes, então, não esqueça que toda semana a gente se encontra aqui no Atitude Talks para mais um novo episódio. Nos escute nas principais plataformas de áudio e você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn, até mesmo no Threads. E se você quiser saber mais sobre os nossos cursos diferenciais, também pode conferir o nosso site www.atitus.edu.br. Deixa seu comentário, compartilha esse episódio nas suas redes, né? E também pode nos enviar sugestões de tema. Nós queremos fazer um podcast cada vez melhor para vocês continuarem nos ouvindo. Muito obrigada a todos, um grande abraço e até a próxima semana. Atitude Talks, conectando você ao universo Atitude.